Bom dia, bom dia, bom dia, turma do nono ano. Tudo bem com vocês, meus queridos alunos? Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante o final de semana, tenham descansado, estão revigorados para iniciar mais uma semana. Que essa semana seja abençoada da presença de Deus, que seja repleta de maravilhas, de bênçãos derramadas pelo nosso Deus, né? Então, na aula de hoje, na segunda-feira, nós vamos revisar um pouco, né, sobre os sinais de pontuação. Sei que vocês já conhecem eles. Se vocês não conhecerem, tiverem esquecido, na aula de hoje nós vamos revisar. É uma aula de nivelamento, onde vocês irão revisar os sinais de pontuação. Por que, professora, nós vamos revisar os sinais de pontuação? Porque posteriormente, nas aulas seguintes, vocês irão aprender a fazer, né, construir quais os passos que serão necessários para construir um artigo científico. Então, para isso é necessário revisar os sinais de pontuação. Então, vamos à nossa aula de revisão. Peço que, por gentileza, vocês peguem o caderno para poder fazer as possíveis anotações. Vocês não vão copiar tudo que está nos slides. Vocês irão fazer anotações, um resumo bem pequeno, né, dos tópicos mais importantes. Então, na aulinha de hoje, né, vocês vão aprender sobre o conteúdo de pontuação, ou seja, revisão. E os objetivos, né, é escrever textos corretamente, né, usando aí os sinais de pontuação, né, de acordo com a norma padrão, com estruturas sintáticas, são complexas, né, no nível da oração e do período, certo? Então, vamos aos sinais de pontuação. Primeira coisa que nós vamos falar é que os sinais de pontuação são extremamente importantes, né, para a construção, né, de uma oração, na construção de textos. Por quê, professora Lugênia? Porque é através dos sinais gráficos, né, dos sinais da pontuação, que nós usamos, né, usando corretamente, né, os sinais de pontuação, nós vamos dar coerência, né, coesão para os textos, né, para as frases, né, que forem que forem construídas, né, ao longo, né, dos textos, né? Então, nós vamos começar um pouco falando sobre o ponto final, né? Lembrando que na aula de hoje, vocês vão revisar, né, sobre todos os pontos, né? Nós vamos falar um pouco sobre pontos, sobre a vírgula, ponto e vírgula, e outros, né, sinais de pontuação que são extremamente importantes. Então, vamos lá. O ponto final, né, ele indica o final de uma frase, né, de um pensamento, com uma entonação de voz, que marca a pausa total. Então, aqui, pessoal, deixa eu usar a minha canetinha. Quando nós vamos fazer a abreviatura de senhor, de senhora, né, abreviar doutor, doutora, dom, dona, dono, vossa senhoria, vossa excelência, vossa magnificência, que é os pronomes de tratamento, né, que nós usamos. Coloquei até o exemplo, né, o ferro é um dos metais mais úteis. Então, o ponto final, ele é para poder finalizar uma frase, para fazer abreviaturas ou para finalizar uma frase. Então, ele é muito importante, né, o ponto final. Então, os sinais de pontuação, né, são extremamente importantes. E agora nós vamos ver a definição, né? Eu falei para vocês que os sinais de pontuação, ele contribui para a coerência, né, para a coesão dos textos, das orações. É necessário ter os sinais de pontuação, porque né, apontam para uma questão do ritmo da escrita. Então, a pontuação indica na escrita várias possibilidades de entonação da fala, além de ajudar na expressão de pensamentos, sentidos e emoções, né, tornando mais clara e precisa a compreensão do texto. Então, nós vamos ver os tipos de pontuação. Nós temos aqueles sinais que indicam que a frase não foi concluída, né, que a frase ainda não teve fim. Pessoal, eu quero dizer para vocês o seguinte: quando a oração não foi finalizada, não foi concluída, a gente não usa o ponto final, não. O ponto final é para fechar, para encerrar a oração,
para encerrar a frase. Então, quando a frase não for concluída, quais os sinais que nós usamos? A vírgula para dar continuação na frase. Nós usamos o travessão usado, né, em várias orações, falas, né, de livros, fala de personagens, os parênteses, né, ponto e vírgula, os dois pontos, nós vamos falar sobre eles. Agora, os sinais que indicam o término, né, ou seja, finalizou o discurso, né, nós usamos o quê? O ponto simples, o ponto parágrafo e o ponto final, certo? Por que ponto simples, né? Porque a gente colocou um ponto ali, mas a gente vai começar outra frase. Nós temos o ponto do parágrafo. É aquele ponto que nós terminamos o parágrafo, porém, no restante do texto, no texto, né? O texto ele tem mais parágrafos. Nós vamos começar outro, terminar, começar outro, terminar, usando o ponto aí, né? Ponto parágrafo. Ponto final, ou seja, o último ponto onde você terminou, concluiu o texto, não tem mais nada para escrever, e você usa o ponto final. Nós temos os sinais que indicam uma intenção ou estado emocional, né? Nós temos aí o ponto de interrogação, que é aquilo que nós usamos, né, para perguntas, né? Ou seja, ponto de interrogação, nós vamos falar sobre ele detalhadamente, tá bom? Nós temos o ponto de exclamação e temos também as reticências, né? Nós falamos do ponto final, do ponto, né, que é aquele que são 3 lá, nós já falamos sobre ele, certo? Agora nós vamos falar sobre a vírgula. Isso mesmo. Pessoal, olha, separo, ó, o que a vírgula está dizendo? Eu separo os elementos da frase, eu marco uma pequena pausa. Eu coloquei até o exemplo, ó. O ouro, a prata, o ferro, o chumbo são metais. Vocês perceberam que eu falei pausadamente e eu usei a vírgula que está aqui em vermelho, que a professora colocou, para isso. Então, não esqueçam, a vírgula, ela indica uma pausa no discurso, né? E a sua utilização é muito importante, viu? E pode mudar o significado, né? Quando não utilizada, né, corretamente ou utilizada de modo incorreto. Então, a gente tem que tomar muito cuidado no lugar que a gente coloca a vírgula, né? A vírgula também serve para separar termos com a mesma função sintática, bem como também para separar o aposto, também o vocativo. A gente tem que tomar muito cuidado. Olha o que eu coloquei para vocês perceberem o cuidado que vocês devem quando vocês forem usar a vírgula em um texto, né? Em um texto aí, em uma oração. Olha, uma vírgula muda tudo. Vírgula pode ser uma pausa ou não, certo? Olha aí, ó. Se eu falar assim para a pessoa assim, ó, não, espere. O que eu tô fazendo? O que eu tô falando para ela? Tô falando assim para ela assim. Eu tô conversando com ela e eu tô falando para ela assim, não, para ela parar aquilo que ela tá fazendo, parar de fazer determinada coisa, assunto, ou ação, e tô falando assim, não, é para você esperar um pouco. Então, eu tô dizendo para ela, não, ou seja, pare, espere um pouco. Então, não, espere. Agora, e se eu falar assim para o João, assim, João, não espere, o que eu estou dizendo? Que é para ele agir imediatamente, não é para ele esperar mais nada. Não é para poder esperar, é para ele não esperar mais. Então, ou seja, olha o tanto que mudou, uma vírgula muda tudo. Se eu falar para o João, não, espere, eu estou falando para ele parar aquela ação e esperar um pouco. Ou seja, se ele tem um problema ali para ser resolvido, estou falando para ele não fazer aquilo, para ele esperar um pouco, para ele acalmar. Agora, quando eu falar assim, João, não espere, é para ele agir, para ele não esperar mais nada. Agora, ela pode sumir com o seu dinheiro. Por quê? Olha aí o que aconteceu. Se eu colocar a vírgula aqui, ó, eu tenho o quê? R$ 23,40. Agora, se eu pegar a vírgula e colocar antes do 3, eu tenho o quê? R$ 2,34.
Então, a vírgula muda tudo, né? Ela pode ser autoritária, né? Olha aí para vocês verem. Aceito, obrigada, obrigado ou obrigada, certo? Então, olha aí, eu aceito, então eu estou aceitando aquilo ali. Agora, eu posso falar também como se fosse de uma forma autoritária. Aceito, obrigado, ou seja, está aceito, né, em relação àquela ação. Ela pode ser a solução. Como assim? Olha aqui, prestem bastante atenção. Vamos perder. Nada foi resolvido. Se eu de frente com a Maria, falar para ela, Maria, vamos perder, nada foi resolvido. Eu estou dizendo para Maria o quê? Que não adianta mais, que nós vamos perder, que nada foi resolvido, nada foi solucionado. Agora, se eu falar para Maria assim, vamos perder nada, foi resolvido. O que aconteceu? Olha, uma troca de lugar, o que aconteceu? A vírgula muda tudo. Porque o que eu estou dizendo quando eu falo assim, vamos perder nada, foi resolvido. Eu estou dizendo para a Maria o quê? Que nós não vamos perder mais nada, que o problema ele foi resolvido, ele foi solucionado. Agora, pode mudar uma opinião, olha aqui, ó. Eu falo para a Maria assim, não queremos saber. Ou seja, eu estou com um amigo meu e estou falando para a Maria assim, nós não queremos saber. Ou seja, nós não temos interesse, nós não queremos saber nada do assunto que ele estava falando. Agora, se eu falar assim, não, queremos saber, eu estou falando o quê? Para ela parar aquilo ali, mas para ela continuar falando sobre aquele determinado assunto. Ou seja, eu quero saber, eu e outra pessoa, né, nós queremos saber sobre aquilo. Vai uma vírgula aí, até coloquei esse desenho, porque é muito importante usar, né? A vírgula, ela contribui muito, né? Para a coerência, né? Então, a vírgula, ela muda tudo, tudo, tudo. Então, eu coloquei o conceito, a gente já falou sobre a vírgula, então, vamos só ler aí o que a tia Lugênia falou. O que você acha do seguinte conceito? Vírgula é para respirar. Cada vez que respira, coloca-se uma vírgula. Neto 2002. A vírgula não funciona como um bálsamo pulmonar, mas como um instrumento sintático e estilístico que se emprega de acordo com alguns preceitos, né? Então, nessas duas citações que a professora Lugênia colocou entre aspas, fala para que serve a vírgula, né? Para respirar? Também, sim, é necessário, nós precisamos para respirar, para dar sentido à oração, para dar coerência também para a oração. É necessário, né, a vírgula, para indicar uma pausa, né, no discurso, nós falamos muito sobre a vírgula, né? Os principais casos para o emprego da vírgula, né? Primeiro, enumeração. Sua observação foi inconveniente, agressiva, irônica, antipática. Quando eu falo de enumeração, eu estou enumerando, eu estou falando de ações, eu coloquei enumeradas. Então, quando eu quero enumerar algo, colocar uma sequência de palavras, de números, de símbolos, né, em uma oração, em um texto, eu vou fazer o quê? Eu vou usar enumeração, estou enumerando, ó. Sua observação foi o quê? Olha, enumeração. Inconveniente, agressiva, irônica, antipática, certo? Estou enumerando os adjetivos aí. Aposto. Alunos do primeiro ano, aplicados e educados, são merecedores de seus resultados. Olha o que eu fiz. Aposto. Coloquei aí na oração a vírgula para poder separar esse aposto, ou seja, essa qualidade que eu estou colocando aí, dando aos alunos do primeiro ano. Nós vamos falar agora sobre o ponto e vírgula. Primeira coisa que vocês têm que entender, que o ponto e vírgula ele serve para separar várias orações, né, dentro de uma mesma frase. Então, você vai usar para poder separar várias orações. São várias orações inseridas em uma mesma frase, né? Para separar, assim, como que eu posso dizer? Para separar a relação dos elementos. Então, eu até coloquei aí, ó.
Usam-me para separar orações coordenadas. Obrigo a uma pausa, né? Mas não termino a frase. Então, a gente usa o ponto e vírgula, né, na oração, mas a gente não termina a frase. Nós vamos usar vários pontos e vírgulas, mas a gente não vai finalizar a frase, né? Ou seja, né, o ponto e vírgula serve, né, para separar várias orações dentro de uma mesma frase. Olha aqui para vocês verem o exemplo 1. O ar das montanhas é esplêndido para os doentes. Olha o ponto e vírgula, eu não terminei a oração, mas eu continuo. Mas em Portugal, poucos podem aproveitá-lo, principalmente por falta de comodidades e boas estradas de acesso. Eu usei o ponto e vírgula, porém eu não finalizei a frase, tá vendo? Exemplo 2. Encontrei esse meu amigo há anos, por uma tarde calma de agosto, e nunca mais o vi. Olha o ponto e vírgula, eu usei ele na oração, dentro de uma mesma oração, porém para separar, né, várias orações inseridas em uma só. Já falei sobre a definição, né, de ponto e vírgula, indica uma pausa mais longa que a vírgula. Separar as partes que têm orações já separadas por vírgulas. Já tive muitas capas e infinitos guarda-chuvas, mas acabei me cansando de tê-los e perdê-los. Olha aqui o ponto e vírgula. Há anos vivo sem nenhum desses abrigos e também, como toda a gente sem chapéu. Né, Braga, 1996. Quando eu falo do ponto e vírgula, né? Separar itens em uma enumeração. Olha, a prova constará de, letra A, estudo do texto, B, 5 questões gramaticais contextualizadas, C, uma redação sobre o tema abordado no texto. Então, nós, por exemplo, eu como professora, quando eu vou elaborar uma prova para vocês, eu gosto de colocar lá os itens importantes. O que vocês irão fazer no discorrer, né, de cada questão, né, no decorrer da sua avaliação? Esses itens, nós colocamos o quê? O ponto e vírgula sempre no final. Agora, quando eu terminei os itens, não vou citar mais nenhum item, o que eu uso? O ponto final, certo? 3. Separar orações coordenadas que se contrabalançam em força expressiva, né? Formando antítese, por exemplo. Muitos se esforçam, poucos conseguem. Uns trabalham, outros descansam. Agora nós vamos falar, né, dos 2 pontos. Pessoal, esse sinal gráfico, ele é utilizado antes de uma explicação. Eu quero que vocês entendam isso. Ele sempre vai ser usado antes de uma explicação, né? Para introduzir, né, uma fala ou para indicar uma enumeração. Eu até coloquei aí o pensamento dele, ó. 2 pontos. Somos usados antes de uma citação ou de uma enumeração. Coloquei o exemplo 1 e o exemplo 2. Exemplo 1. Lá diz o ditado: mais vale um vizinho à mão do que longe um irmão. Olha aí que interessante essa frase que a tia Lugênia colocou entre aspas. Coloquei aqui na cor vermelha o símbolo de 2 pontos. Eu quero que vocês entendam o seguinte, que esse sinal, né, ele vem antes da explicação, né, para introduzir uma fala ou para indicar, né, uma enumeração. Exemplo 2. Os principais deveres do homem para consigo são conservar-se, instruir-se, melhorar-se. Eu estou enumerando, né, os principais deveres que esse homem tem que ter, né, para consigo mesmo. Então, eu enumerei. Eu vou usar os 2 pontos para explicar, como está aqui no exemplo 1, ou para iniciar uma enumeração, certo? Então, os 2 pontos, né, introduzem fala, discurso direto. A aeromoça disse: os passageiros devem permanecer sentados até o pouso da aeronave. Olha aí a fala
da moça, nós usamos o quê? Os dois pontos, né? Porque nós sabemos que os dois pontos é para fala, é para enumerar e também é usado para explicar. Olha, introduzem citação, ó. Diz Mônica Hector em Manual de Semântica, a aceleração do mundo moderno impõe o repensar da ciência. Então, introduzem citação. Quando vocês aprenderem nas aulas seguintes sobre o artigo científico, vocês aprenderão sobre a importância da citação, de fazer citação de filósofos, doutores, mestres, né, de pessoas importantes, né, que contribuíram muito, né, ao longo da nossa história, né, para a educação, para diversos, né, assuntos envolvendo a sociedade. Então, através da citação, você cita, você vai colocar assim, o autor ressalta que, dois pontos, tararam, tararam, tararam. Então, introduzem uma citação. Nós usamos os dois pontos também para citar uma fala, para citar algo que algum autor, escritor ou doutor na área, né, falou. Nós vamos falar agora, né, sobre aí sobre esse símbolo, né, esse símbolo que é chamado ponto de exclamação, isso mesmo. E coloquei o pensamento. Estou presente quando se deseja exprimir surpresa, receio, admiração. Então, pessoal, recapitulando, o ponto de exclamação, ele é utilizado para exclamar, né? Ele é colocado em frases, né, que denotam sentimentos. Não esqueçam, sentimentos como surpresa, como desejo, como o susto, por exemplo, quando a gente assusta, né, com alguma coisa, ordem, né, entusiasmo, espanto. Por exemplo, eu posso falar assim, que horror! Ou então, ganhei! Aí eu vou usar. Coloquei um exemplo aí. Oh, é horrível! Não posso mais! Coloquei aí para vocês esses exemplos. Meus queridos alunos, agora nós vamos falar sobre as reticências, né? Elas servem para suprimir palavras, textos, ou até mesmo indicar, né, que o sentido vai muito mais além do que está expresso ali na frase. Então, empregam-se as reticências para indicar que o sentido vai além do que é dito, ou seja, não tem fim, ou seja, está mostrando que tem continuação. Em matemática, vocês aprendem que o reticências representa que os números são infinitos, da mesma forma em língua portuguesa. Indica que vai muito mais além do que foi dito, ou seja, tem mais palavras, né? A continuidade ali na oração. Por exemplo, Roberta imaginou-se com Paulo, os dois em uma ilha, comendo uvas, dando risada e... Ou seja, a história continua, não teve fim, né? Tem mais, tem continuação. 2. Para indicar hesitação, dúvida, por exemplo. E a prova, filho? Bem, a prova não foi muito bem. Não tinha continuação, mas teve uma hesitação. É como se a sua mãe ou seu pai ou seu responsável perguntasse para vocês: e a prova, filho? Aí vocês vão falar: bem, a prova? Ah, não foi muito bem. Ou seja, uma pausa, né? Não tem continuação, mas teve uma hesitação, teve um tempo, né, de dúvida aí, certo? Vou dar um exemplo também de reticências, pessoal. Por exemplo, Ana gosta de comprar sapatos, bolsas, calças. Aí eu coloco 3 pontos. Significa o quê? Que ela gosta de comprar mais coisas, né? Não terminou. Ela não gosta só de comprar sapatos, bolsas e calças. Ela gosta de comprar mais coisas, certo? Ou então, não sei, preciso pensar no assunto. O que que representa? Quando eu estou falando com a pessoa, não sei. Eu pauso, né, um pouquinho, depois eu continuo, preciso pensar no assunto. Então, indicamos, né, que a frase está incompleta. Assinalamos uma hesitação ou uma pausa. Quem quem o feio ama? Quem o feio ama? Quem que o feio ama? Então, tem a continuação. Queres, então, dizer? Ponto de interrogação. Agora, o ponto de interrogação.
Pessoal, o ponto de interrogação ele é utilizado para interrogar, ou seja, para perguntar. Utiliza-se no final das frases diretas ou indiretas livres, né? Não se esqueçam, tá bom? Coloquei, ó, sirvo para fazer perguntas. Isso mesmo, exemplo. Como te chamas? Ou então, quer ir ao cinema comigo? Será que eles preferem jornais ou revistas? Certo? Muito interessante, né? E o travessão? Sou utilizado nos diálogos para indicar a fala dos personagens. Então, o travessão, recapitulando, pessoal, não esqueçam que o travessão é utilizado no início das frases diretas, né? Para indicar os diálogos do texto, bem como para substituir os parênteses, né? Ou dupla, né? Vírgula aí, né? Se tiver uma dupla vírgula. Exemplo aí. O professor perguntou: quem quer ler o texto? Então, é uma pergunta, né? Uma fala do professor. Usamos aí o travessão. É igual se eu colocasse também, ó. Um exemplo, mais uns 2 exemplos que a tia Ludina vai dar. Muito descontrolada, a Paula gritou com o marido: por favor, não faça isso agora, pois teremos problemas mais tarde. É uma fala, ou seja, ela está descontrolada. A Paula está falando com o marido dela. Agora, a Maria, funcionária da prefeitura, nela fala assim: aconselhou-me que fizesse assim. Então, ela está falando, certo? Agora, nós vamos falar sobre as aspas, né? Que é utilizado para enfatizar palavras, né? Ou expressões, bem como é usada também para delimitar citações de obras. Nós vamos aprender sobre a aspas. Por quê? Quando vocês aprenderem posteriormente, né, sobre o conteúdo de artigo científico, vocês vão ver o quanto é importante as aspas, principalmente, né, quando vamos fazer uma citação de alguma obra, por exemplo. Você vai fazer um artigo científico, você quer citar um livro, citar uma obra de algum autor, de algum doutor na área da educação, em alguma área que você estiver falando, né, sobre esse assunto no seu artigo científico, né, você vai usar aspas, né, para delimitar uma citação de algum autor, para mostrar que é de alguém, porque se a gente não usa aspas, você pode cometer até um plágio e você pode perder o seu trabalho completamente, porque vocês não colocaram aspas. Então, aspas é muito importante, né? Introduzimos palavras ou citações de outros textos. Se você não colocar aspas em uma fala, em um determinado assunto ou citação de determinada pessoa, nós, né, nós vamos cometer até plágio e perder o trabalho todo. Então, se você vai citar algo que não seja seu, você está retirando de algum lugar, retirando uma fala de alguém, ou alguma fala de algum livro, de alguma obra, né? Você deve colocar as aspas, mostrando que não é seu, que você retirou de algum lugar. Coloquei até aí, ó. Diz-me com quem andas e dir-te-ei as manhãs que tens. Então, olha, disse Camões, coloquei aspas, por quê? Porque essa frase, ela não é minha, é de Camões, e se eu colocasse em um texto essa citação, não colocasse de onde eu tinha retirado, não colocasse que era de Camões, seria um plágio, né? Errado eu usar palavras, citação de algo, né? De alguém que não seja meu, certo? Então, recapitulando, né, aspas, é muito importante para enfatizar as palavras, as expressões, né? E usamos principalmente para delimitar as citações, né? Citações de obras. Por exemplo, eu vou falar algo bem sucinto para vocês. Exemplo. Satisfeito com o resultado do vestibular, se sentia o bom. Então, eu coloquei o bom entre aspas, né? E se eu falar também Brás Cubas, dedica suas memórias a um verme. A um verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver. Dedico como saudosa lembrança essas memórias póstumas. Então, eu coloquei a citação de Brás Cubas, coloquei entre aspas, porque a fala não era minha, certo? Agora vamos falar sobre os parênteses, isso mesmo. Pessoal, olha, coloquei o pensamento aí, ó.
servimos para separar palavras, né, ou frases que dispensam, mas que explicam ou esclarecem o assunto, certo? O pai, é bom dizê-lo, não ficou satisfeito com a notícia. Olha aí o que eu fiz, coloquei entre parênteses, né, essa parte aí, é bom dizê-lo, né? O pai não ficou satisfeito com a notícia, né? É bom dizê-lo, afirmação. Então, os parênteses são utilizados para isolar explicações ou acrescentar informação acessória. Então, nesse caso aí, eu quis o quê? Isolar uma explicação. Eu estou explicando por que que o pai não ficou satisfeito com a notícia. Então, é bom dizê-lo, né? Estou explicando que é bom dizer, certo? Então, vocês entenderam muito sobre os sinais de pontuação. Coloquei, né, o diálogo entre os sinais. O ponto final, o ponto de exclamação, o ponto de interrogação e a vírgula encontram-se no texto onde estavam a trabalhar. Olá, disseram todos em conjunto. Iam começar a trabalhar, quando o ponto de exclamação disse: eu, ponto de exclamação, ponho as pessoas admiradas com o meu charme. Eu, ponto de interrogação, faço as pessoas perguntar: será que sou um astronauta? Explicou o ponto de interrogação. Eu, vírgula, faço as pessoas darem tempo para pensarem melhor e para respirarem quando leem. Por último, o ponto final disse: eu sou o ponto final. Sirvo para dar fim às vossas frases. Ah, ha, 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 ha. Rita Alves Carvalho. É muito interessante, através desse diálogo entre os sinais, vocês podem entender, né, sobre os sinais. Falei sobre as aspas, coloquei até esse exemplo aí, tá? Para indicar início ou final de uma citação. Deus ajuda quem cedo madruga. Então, coloquei entre aspas. Amanhã de manhã Deus vai ter o que fazer. Para destacar alguma palavra do corpo do texto, né? Para a ironia, seja por tratar-se de neologismo ou estrangeirismo, né? Os anjinhos já estão prontos? O coffee break será às 15 horas. 3. Para marcar diálogo e substituição ao travessão. Aquela menina estuda aqui no UCM? Perguntou, né, Nicodemos. Então, pessoal, esta foi a aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido, né, sobre os sinais de pontuações, né, que são muito importantes aí, né, para poder dar coesão, né, para dar coerência nos textos, nas orações. Não esqueçam dessas regrinhas, não esqueçam dos sinais de pontuações e como nós devemos usar, que é extremamente importante, né? Então, essa foi a aula de hoje. Na próxima aula, nós vamos fazer uma breve revisão dos sinais de pontuação. Teremos uma atividade de sinais de pontuação e, posteriormente, vocês irão aprender sobre o artigo, né, científico, como construir e quais são os passos fundamentais para a construção de um artigo científico. Um beijo para vocês, meus queridos alunos, e até a próxima aula, se Deus nos permitir. Fiquem com Deus e tchau, tchau.